Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 167. Olhando para trás, os dias de escola de Surro sempre foram cheios de tédio. Mesas quadradas, quadros negros quadrados, salas de aula quadradas. Um mundo uniforme onde pessoas vestindo as mesmas roupas se reuniam em um só lugar, todas aprendendo as mesmas coisas. Isso era tudo o que ele lembrava dos seus dias de escola. Chato. Olhando para trás, Surro frequentemente bocejava e se sentia entediado sem motivo durante aqueles dias. Uma sensação vaga de que ele sabia de algo mais empolgante e incrível. Sempre que se sentia assim, Surro não conseguia suportar o tédio. De repente, tique! O tempo parou, e uma visão inacreditável se desenrolou diante dos seus olhos. Estudantes saindo pelo portão da escola. Estudantes se exercitando. Carros passando na estrada. Pessoas andando na calçada ao lado. E até uma bola voando pelo ar. Tudo o que estava em movimento parou instantaneamente. E aquilo apareceu. Um portão. Um buraco negro e redondo que surgiu de repente no fundo da sala de aula. Uma porta escura que parecia sugar você se chegasse muito perto. Era o suficiente para assustar qualquer criança comum. Mas, em vez de chorar ou gritar, Surro colocou a mão no peito. Tum, tum, tum. Seu coração animado batia descontroladamente. Talvez ele estivesse esperando por algo assim há muito tempo. A mamãe sempre disse que eu parecia com o papai. Se fosse o pai dele, como ele agiria nessa situação? A resposta era clara. Surro pulou no portão sem hesitação. E assim começou. O sonho mais intenso e violento de toda a sua vida. Kick! Subiu de nível. Subiu de nível. Subiu de nível. Naquele sonho, Surro se machucou e morreu inúmeras vezes. Ele enfrentou um número avassalador de monstros que o atacavam enquanto corria para frente, sempre para frente. E finalmente, no fim daquele sonho, Surro conseguiu encarar ele. Um homem com o rosto escondido sob um capuz. Uma figura misteriosa que exudava uma sensação avassaladora de intimidação. Mas agora, ele sabia quem ele era. Pai? Surro não pôde evitar ficar perplexo ao ver seu pai, Sung Jin-woo, aparecendo diante dele. Claro, ele sabia. Aquilo era definitivamente uma ilusão. Seu pai, que estava no espaço, não poderia aparecer aqui de repente. Então, aquilo tinha que ser falso. Mas ele não conseguia evitar se preocupar. Será que eu consigo derrotar meu pai como estou agora? Gulp. Surro engoliu em seco. Olhando para trás, mesmo no nível 99 no sonho, ele foi nocauteado com um único golpe. E seu nível atual era ainda mais baixo do que naquela época. Não. O pai não vai estar tão forte quanto estava naquela vez também. Isso é só um falso criado por magia. Surro tinha certeza. Não havia como um mero ilusionista demoníaco reproduzir o poder de seu pai, o monarca das sombras. Então, com certeza. Não, mesmo assim a pressão é demais. A aura implacável pesando sobre os arredores. Quão poderosa era a magia da raça dos espíritos demoníacos, para que os sentidos de Surro estivessem em polvorosa desde o momento em que a cópia de seu pai apareceu. Mesmo sabendo que era claramente uma ilusão, Surro não conseguia evitar suar frio com a pressão que sobrecarregava todo o seu corpo. Kekekek. Pensar que havia alguém com uma memória dessas, o monarca das sombras. Javier, finalmente recuperando a compostura, caiu na gargalhada. Ele finalmente entendeu a situação. Apontando para Surro, Javier gritou em um tom confiante. Você deve ter encontrado o monarca das sombras em algum lugar. De fato, o rei dos mortos é a personificação do terror, um pesadelo vivo. Javier, o ilusionista demoníaco, tinha visto o monarca das sombras de uma grande distância brevemente. Claro, ele só sobreviveu até agora porque fugiu sem olhar para trás assim que o avistou. Mas mesmo só vislumbrando-o de longe, aquele dia se tornou sua memória mais aterrorizante e amaldiçoada. A aura de morte que o monarca das sombras exudava. Foi um choque tremendo. Se ao menos ele pudesse extrair perfeitamente o medo daquele dia de sua memória.
Eu poderia ter até o poderoso monarca das sombras como meu subordinado. Manifestação da memória. Era a magia que Javier dedicara toda a sua vida a aperfeiçoar. Claro, não era perfeita, mas mesmo que ele conseguisse recriar apenas parcialmente o monarca das sombras, o rei dos mortos, sua alma alcançaria um nível monumental de transcendência. Mas, infelizmente, seu feitiço acabou falhando. Ou melhor, foi um meio sucesso. Ele completou a miragem, mas a imagem do monarca das sombras que o próprio Javier testemunhara era muito fugaz. Ele não conseguia criar uma ilusão do monarca das sombras com uma memória tão frágil como material. Mas descobrir isso assim. Ele sabia que o monarca das sombras estava vivendo no mundo humano há muito tempo. Mas pensar que havia uma alma entre os humanos que se lembrava dele em toda a sua glória de forma tão vívida. Javier lambeu os lábios, olhando para Surro com olhos gananciosos. Kekek. Você é meu agora. Vou prender sua alma e usá-la como material para invocar a ilusão do monarca das sombras para sempre. Então, ele deu uma ordem cruel ao monarca das sombras, ainda emanando uma aura aterrorizante. Mate-o. Escute, monarca das sombras. Eu sou seu mestre, Javier. Mate o humano diante de você imediatamente, e traga sua alma para mim como oferenda. Com essas palavras, Surro ficou tenso, e reuniu todo o poder mágico dentro dele. Vou com tudo desde o começo. Na verdade, a maneira mais eficaz de lidar com um lançador de magia era ignorar suas ilusões e mirar diretamente no lançador. No entanto, magos raramente se expunham de forma tola. Javier também estava escondido em algum lugar, apenas sua voz alcançando-os. Surro tentou expandir seus sentidos para detectar sua presença, mas estranhamente parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Querida, eu sinto muito, com minhas próprias mãos. Mesmo dentro da ilusão de uma mulher que Lin Taegyu enfrentava com uma expressão de dor. Mesmo dentro das ilusões que inúmeros outros caçadores estavam confrontando. E até mesmo do monarca das sombras, Sung Jin-woo parado ali. Você é rápido. A energia de Javier vinha de todos eles. Isso mesmo. Todas as ilusões aqui sou eu. E agora, até o monarca das sombras que você invocou é... A risada maligna de Javier ecoava por todos os lados. Mas então... Hã? Um grito confuso veio de repente de Javier. Ao mesmo tempo, Surro também notou algo estranho. Seu pai. Não. O falso Sung Jin-woo. Aquele que parecia estar prestes a desencadear um ataque indiscriminado com aquele poder avassalador. Ele agora estava olhando para o rosto de Surro e rindo, como se o achasse adorável. Você ainda tá fraco. Por um momento, Surro sentiu uma sensação estranha. A magia do espírito demoníaco era realmente incrível. Aquela voz e atmosfera não pareciam exatamente como seu pai verdadeiro. O problema era que essa era a ilusão de seu pai que o atacara em seu sonho. Mas então... O quê? Por que ele não tá se movendo de acordo com minha vontade? A voz de Javier estava muito perturbada por algum motivo. Sung Jin-woo desviou o olhar de Surro e olhou ao redor tranquilamente. Uma feroz tempestade de areia rugia. Dentro dela, os caçadores estavam presos, lutando contra as ilusões com expressões de angústia. Observando a cena, ele assentiu e falou novamente. Entendi. Então o eu atual é uma ilusão. O quê? O quê? Javier estava em completo choque. Algo verdadeiramente inacreditável aconteceu. Uma ilusão criada por magia ganhou autoconsciência e se reconheceu como ilusão. Isso é impossível. Nada é impossível. Pelo menos não para mim. Com essas palavras, Javier estremeceu. Arrepios subiram por sua pele. A ilusão de Sung Jin-woo de repente estava olhando diretamente para o verdadeiro ele, escondido na tempestade de areia, e falando com ele. Ele riu e casualmente jogou uma pergunta para Javier. Você sabe quantos espíritos demoníacos se tornaram soldados das sombras até agora? E espera aí. Uma sensação de mau presságio de repente invadiu Javier. Não era uma pergunta feita por curiosidade. Javier entendeu imediatamente a intenção por trás dessas palavras.
Quantos de seus irmãos morreram pelas mãos do Monarca das Sombras durante a feroz guerra e foram incorporados ao Exército das Sombras? E se aqueles que se tornaram soldados das sombras ainda estivessem pesquisando magia como faziam antes, mesmo após a transformação? E o rei que governava esses demônios das sombras, o Monarca das Sombras? De fato, graças a eles, eu me tornei bem familiarizado com a magia dos espíritos demoníacos. Sung Jin-woo expressou sua gratidão sincera a Javier. Então eu te aplaudo. Sua magia é bem útil, especialmente numa situação como essa. Então, ele, de repente, olhou para o céu. Embora nada fosse visível por causa da tempestade de areia, seu olhar calmamente atravessou-a, em direção ao universo além, em direção ao seu verdadeiro corpo que existia lá. Um leve sorriso se formou nos lábios de Sung Jin-woo. Então, ele abaixou o olhar, olhou para seu filho Surro e chamou o nome de alguém. Beru. Kik! Ao seu comando, Beru, que havia desaparecido, surgiu de repente através da tempestade de areia. E ao reconhecer seu mestre, Sung Jin-woo, ele caiu em lágrimas. Meu rei. Ele era apenas uma miragem, mas os olhos de Beru, conectados espiritualmente a Sung Jin-woo, podiam perceber com precisão sua vontade através daquela ilusão. Beru, você ficou mais fraco. Sung Jin-woo estalou a língua, reconhecendo a condição de Beru num relance. Bem, não importava. Ele levantou a mão e a colocou na cabeça de Beru. Lembre-se disso. Soldados das sombras compartilham todos os sentidos com seu monarca. Esse é o segundo nível da habilidade de armazenamento das sombras. Então, como se falasse para Surro ouvir, ele murmurou. Se você misturar isso com a magia dos espíritos demoníacos, pode fazer coisas assim. Fush! Uma energia negra girou de sua mão e se infiltrou em Beru, que fechou os olhos em prazer, finalmente sentindo o toque de seu mestre depois de tanto tempo. Naquele momento. Den! Uma missão chegou. O que é isso? Os olhos de Surro se arregalaram quando uma mensagem do sistema apareceu de repente diante dele. Antes de verificar os detalhes da missão, ele olhou para a ilusão de seu pai, que estava sorrindo para ele. Isso mesmo. É um pouco primitivo, mas é originalmente assim que as missões eram criadas. O sistema de nivelamento. Era uma magia de alto nível do grande feiticeiro Candiaru para um único propósito. E esse propósito era... A recompensa é a próxima habilidade das sombras. Sung Jin-woo disse ao seu filho com um sorriso ligeiramente travesso. Então me mostra o seu valor. Você aceita a missão? Sim, não.